Boa noite a todos, paz seja convosco, a todos os participantes do grupo Igreja Virtual. Nós queremos ler uma palavra nesta oportunidade da Bíblia Sagrada, um texto do livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas faz parte do Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Esta epístola de Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. O tema principal dessa epístola é a salvação pela graça mediante a fé. A salvação ocorre diante de dois elementos. O primeiro elemento é a graça. Essa graça é oriunda de Deus. Deus que proveu a graça, que é o favor imerecido, que é a misericórdia na prática. Então, quando Deus concede-nos a graça, Ele nos dá o presente, Ele nos dá a dádiva, que foi Jesus, que é a maior graça de Deus, que é seu Filho. Então, mediante a graça de Deus e mediante a fé, ou melhor, pela graça e mediante a fé. Então, o primeiro elemento é a graça, proveniente de Deus. O segundo elemento, a fé, que também é proveniente de Deus. A fé provém de Deus, é dom de Deus. Então, só que esta fé é colocada em nós, no nosso coração, como uma semente que é colocada na terra e ela brota e se transforma numa árvore ou em qualquer outra planta vegetal e produz frutos, ou sementes, ou flores, ou folhas, alguma coisa ela vai produzir. Ela vai crescer e vai produzir segundo a sua espécie. Então, Deus também nos deu a fé, e Ele coloca em nós essa fé, e essa fé, ela floresce, ela cresce, ela frutifica, ela dá fruto, ela produz, e ela produz em nós a salvação. Que maravilha! Então, por isso que a salvação vem pela graça e mediante a fé. Quando pela fé nós cremos em Deus, quando pela fé nós cremos em seu Filho Jesus, nós recebemos o perdão de Deus mediante essa graça abundante e misericordiosa de Deus e, enfim, alcançamos a tão gloriosa salvação de Deus. A salvação significa ser resgatado, significa livramento, significa restauração. No nosso caso, como seres humanos, ao estado original, ao estado de justificação, ao estado de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola e ele direciona às igrejas da Galácia. Galácia era uma das províncias, das muitas províncias do Império Romano, grande Império Romano, dos maiores impérios que a Terra já presenciou aqui de formação política, o Império Romano. Então, ele escreve, direciona a estas igrejas. E ele diz assim, Paulo, apóstolo. A palavra apóstolo tem bastante peso, porque significa autoridade. Quando Jesus chamou seus seguidores, seus discípulos, ele escolheu 12 dentre eles e nomeou apóstolos. Apóstolo significa enviado. Então, enviados, o apóstolo é enviado, apóstolos enviados. Então, eles eram enviados por Jesus para pregar a salvação, para continuar
a missão de Cristo na terra. Cristo consumou a sua missão e eles, como apóstolos, continuavam essa missão para a expansão da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele também se intitulava apóstolo, mas daí ele está explicado, entre parênteses, que diz assim, ó, não da parte dos homens, nem por homem algum. Ou seja, ele não tinha reconhecimento dos homens, talvez dos ministros da sua época. Ele não tinha esse reconhecimento como apóstolo. Então, por isso que ele diz que não é por parte de homem algum que eu tenho esse reconhecimento, que eu tenho o título de apóstolo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, agora, ele embasa a autoridade do seu apostolado em Jesus. Jesus o chamou para apóstolo, o nomeou e o enviou para pregar os gentios. Eis que eu te dou como apóstolo dos gentios. Ou seja, enviado aos gentios para ser o pregoeiro das boas novas de salvação. E pela vontade de Deus, também era a vontade de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então Deus, o Pai, ressuscitou seu Filho dos mortos. E aí, ele, na sua saudação, ele diz assim, do prefácio e saudação, ele diz assim, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, todos os que estavam com ele no momento da escrita, lá onde ele estava, estavam saudando as igrejas da Galácia, ou seja, várias igrejas dessa província romana. Graça e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que a graça de Deus, ela é o favor merecido, como já vemos, né? Que ela produz em nós a salvação mediante a nossa fé. Mas agora está falando graça e paz, ou seja, a misericórdia de Deus e a paz, porque uma vez nós recebendo a graça de Deus, o perdão imerecido de Deus, a salvação imerecida de Deus, nós também receberemos a paz, a paz. Nós teremos paz com Deus, teremos paz com os nossos semelhantes e teremos paz conosco. Uma paz que nos faz dormir tranquilo, estar em paz, estar em segurança, ter paz com todos. Paz significa ausência de conflitos. Não estou falando agora de guerra entre países, estou falando da paz interior. A paz com Deus, não temos conflito com Deus. A paz conosco, não temos conflito conosco. E a paz com o nosso semelhante, não temos conflito com os nossos semelhantes. Isso é importante. E ele vai mais dizendo, o qual, falando de Jesus, de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então Jesus voluntariamente se deu a si mesmo por nossos pecados. Este versículo foi provavelmente uma antiga profissão de fé, bem conhecida de todas as igrejas no Novo Testamento, pois associa a morte de Jesus ao perdão dos nossos pecados e ao livramento do presente século. Quando a Bíblia fala presente século, ela está se referindo no original grego a mundo, um mundo mau, um mundo que vive distante de Deus, à parte de Deus, contrário à lei de Deus. Então, é parte essencial do propósito divino, do propósito salvífico de Jesus, livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. A primeira mensagem evangelística pregada em seguida ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá no início da igreja primitiva, contém as seguintes palavras: salvai-vos desta geração perversa. Então, todas as pessoas, os crentes, os cristãos, devem viver para Deus e não serem controlados pelos valores, pela sabedoria, pelas opiniões e pelos desejos corruptos, pelas ambições e prazeres que prevalecem entre o povo deste mundo. Mas nós devemos ser libertos por Cristo. Então é isto que eu quero
que você compreenda neste momento que você foi chamado para a liberdade em Cristo, para a liberdade em Jesus. Então, desfrute desta liberdade. Que seu coração, que sua mente possa ser livre de todas as ambições deste mundo, de todos os valores, opiniões e desejos corruptos desta geração perversa, para que sua alma seja limpa, seja pura e você tenha paz mediante a graça de Deus e mediante a fé você possa obter a tão desejada salvação. Quero orar com você neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, te louvamos por esta palavra, Senhor. Ajuda que todos os ouvintes neste momento possam receber a paz do Senhor, possam receber a graça do Senhor e o livramento, que o seu coração seja purificado e o seu coração possa ter paz, paz consigo mesmo, paz com o próximo e paz com Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.